Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Oi, gente do bem. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez, estudando o capítulo 26º, Dar de graça o que de graça receber. O item de hoje da nossa reflexão, o dom de curar. Dom de curar. Então vamos à leitura. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito, ele estabelece que não se deve cobrar por aquilo que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse para não fazer disto um objeto de comércio ou de especulação, nem um meio de vida. Bem, gente, nós vimos nesse capítulo 10º, versículo 8º de Mateus, Jesus se dirigindo aos seus discípulos e recomendando sobre a capacidade de curar e asseverando da necessidade de não cobrarem pelo que eles haviam recebido gratuitamente de Deus. Nós separamos algumas passagens que tratam dos prodígios de Jesus, alguns prodígios, as curas que Jesus fez, realizou. Nós vamos apresentar para vocês, revisar sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Está em Marcos, no capítulo 5, versículo 21 a 42. E diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, ajoelhou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando disso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e sê curada deste teu mal.
Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou, onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: Acorda, menina. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com tanto espanto. A outra passagem que selecionamos está em Mateus, no capítulo 8, versículos de 1 a 3. É sobre a cura do leproso. Diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi curado da lepra. Trouxemos ainda, para ilustrar a nossa reflexão da noite, Lucas, capítulo 4, versículo de 31 a 37, onde Jesus expulsa um espírito mau. O texto diz assim: Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um espírito mau. Ele gritou com toda a força: Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: Cale-se e saia dele. Então, o mau espírito jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: Que palavra é esta? Até os espíritos maus ele dá ordens com autoridade e poder, e eles saem? Dai de graça o que de graça recebestes, dom de curar. Essa passagem, minhas amigas, meus amigos, é muito clara, muito objetiva, sem margens para dúvidas, questionamentos, porque Jesus, ao longo do seu messianato, ele nos mostrou, na verdade, nos exemplificou a nossa capacidade de curar, de realizar o que ele fez. É tanto que ele se dirige aos discípulos dizendo: Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os maus espíritos. Ou seja, ele se dirige aos discípulos e atualizando a sua mensagem a todos nós, nos mostrando essa capacidade de realizar essas curas, essa ajuda espiritual. Porém, ele acrescenta: mas dai de graça o que de graça recebestes. Ou seja, nos mostrando que essa capacidade, essa faculdade da cura, ela nos é um empréstimo divino, nos é dada por Deus. Então, não nos pertence. Nós não estudamos na universidade para nos formar curadores de almas, curadores de corpos, curadores de pessoas.
É uma mensagem direcionada também a todos os religiosos. Todos nós que abrimos nossas portas das nossas instituições para amparar os nossos semelhantes, para curar aquelas pessoas que vêm buscando ajuda, devemos seguir o que Jesus recomendou, nos mostrando que nós temos sim a capacidade de curar, porém precisamos agregar isso à ideia, o pensamento, a clareza da não cobrança. Nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de auxílio, nenhuma dívida essas pessoas têm para conosco no momento que elas recebem esse amparo espiritual. Então não há dúvida, é muito claro, muito lúcido, que façamos isso. A proposta do Cristo é exatamente essa, que possamos mais e mais ajudar os nossos semelhantes, nos capacitarmos nessa vivência do amor ao próximo, sem nada exigir, sem nada cobrar, apenas oferecer o amor que nós recebemos de Deus e estamos transferindo para os nossos semelhantes. Que assim seja e assim será.